Quantas vezes você já ouviu falar da força do pai? Eu tenho certeza que você ouviu falar mais da força da mãe do que da força do pai. Mas hoje nós vamos perceber o porquê tomar do nosso pai é importante para que a gente tenha uma vida plena. Eu sou a Deise Carvalho, psicóloga e consteladora familiar e professora de constelação. Assine aí no sininho para que você possa receber notificações, novos vídeos quando eu colocar. Vai ser um prazer ter você conosco. Então, o que será o pai, né? Além daquele que fez a gente com a nossa mãe, a gente poderia pensar. Não é além de. O nosso pai e a nossa mãe têm uma força conjunta e uma força co-criadora da nossa possibilidade de vida. Mas o que significa exatamente tomar o pai? O que acontece quando a gente não faz isso? Tomar o pai é aquela nossa parte, é aquela possibilidade de dar limites à vida. Sabe quando a vida da gente não tem limites? Quando a gente ou trabalha demais, ou come demais, ou está em excesso de qualquer coisa nas drogas, no álcool. Isso tem a ver com falta de pai na nossa vida. Então, um adicto, normalmente ele precisa ir lá e tomar o pai. É como se fosse a criança dele pedindo: papai, volte aqui, papai, diga para que eu não vá. Papai, 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 tô aqui. Essa é a fala do adicto. E muitas vezes esse pai, de alguma maneira, não pôde estar presente. Mas outra pessoa poderia ter exercido esse papel, essa função paterna da limitação. Sim, poderia ter sido. Mas é fundamental que nós tomemos o nosso pai biológico do jeito que as coisas aconteceram, mesmo que a gente não conheça a sua história, mesmo que a gente não conheça a sua pessoa. Mas ele, o nosso pai, está vivo dentro da gente. Daqui a pouco eu vou contar para você um caso muito interessante de um homem com o seu pai, que eu fiz numa constelação familiar. Mas vamos continuar falando da força do pai. O pai, ele me dá esse fluxo. Enquanto a mãe me dá a estrutura, o pai me dá o fluxo de ir para a vida, de caminhar para os meus sonhos. Enquanto a mãe me dá a possibilidade de ganhar dinheiro, o pai me dá essa possibilidade de manter o dinheiro, de fazê-lo crescer. O pai também me traz o senso de realidade, de possibilidades, de planejamento. Então, se você tem uma dificuldade de planejar, vai lá atrás, volta no pai e toma ele, que é essa capacidade de realização. E quem nos dá isso é essa força paterna. Aí você poderia dizer: Deise, mas o meu pai não tem isso. Não é o seu pai, é a figura do seu pai. No caso do meu pai é Adinaldo, não é a figura do Adinaldo. É a figura essa figura paterna, dessa força desse masculino. É olhar para isso e dizer: eu tomo tudo o que vem de você. Tanto aquilo que eu concordo como aquilo que eu discordo. E na verdade, quando a gente discorda, a gente deixa de tomar. Então, na verdade eu tomo tudo o que veio de você, papai. Tudo. Com toda a força. E com toda a sua força eu me torno maior. Eu me torno possível. Porque aí a gente tem a grande possibilidade de encarar a vida pelas nossas frustrações, porque o pai também frustra. Essa é a função paterna, a frustração. A realidade, a frustração, o crescimento, o ir passo a passo, perceber que a vida tem ciclos, que tem tempo. Então o pai nos dá essa possibilidade de mais um passo. E depois construir mais um passo.
Quer ver como isso acontece num caso real? Vou te mostrar agora. Então, o caso que eu comecei a te falar é de um homem de cerca de 40 anos, que seu pai morreu quando ele ainda era bebê. E tudo que ele ouviu falar desse pai era um pai extremamente grande, um pai herói. Sabe quando é algo inatingível? Essa mãe fez um ótimo serviço de manter vivo dentro desse homem o pai. Só que ao mesmo tempo ela não manteve vivo o pai real. Esse homem não tinha defeito algum. Ele fazia tantas coisas maravilhosas que ele era algo que o filho imaginava que nunca poderia ser junto, ser igual. E o que aconteceu? Esse homem veio para a constelação porque ele até conseguia ganhar dinheiro, ele havia tomado bem a mãe, mas tudo que ele ganhava, ele perdia. Ele utilizava de forma inadequada, com mulheres, com drogas, com várias coisas. Então, o que faltava para esse homem? Na minha primeira hipótese, tinha a ver com o pai dele. Então ele veio para me pedindo de que ele gostaria dessa permanência, né, desse limite que ele não conseguia ter. Eu pedi inicialmente para ele posicionar. Vou virar assim para que você veja melhor. Ele, a mãe, a vida dele e o pai. Percebem que o pai ficou um pouco atrás e um pouco meio caído. Só que ao mesmo tempo, quando ele colocou o pai, ele retirou o pai e disse: é estranho colocá-lo aí porque eu não sinto que ele exista, que eu não conheci. Mesmo esse homem tendo tantas referências desse pai, ele ainda não havia conseguido se conectar com esse pai. Interessante esse processo, né? Aí eu disse para ele que tudo bem, que ele tirasse, e eu pedi para ele, então coloque o dinheiro que você imagina que vai ficar, aquilo que não vai embora. Então esse homem veio e pegou outro boneco e colocou exatamente no lugar do pai. E aí eu disse para ele que é aquela parte que eu gosto de dizer para os meus alunos: você tem que mostrar para o seu cliente o que ele não está vendo. E perguntei para ele: quem você colocou no lugar do dinheiro do seu pai? Ele: o dinheiro que fica. Ok. E é lógico que ele não compreendeu. Então nós estávamos vendo aqui um típico caso de amor interrompido, aonde esse filho, essa criança, porque na verdade está colocado como adulto, mas a grande verdade é essa aqui, que era uma criança. E esse homem, que era uma criança na emoção, precisava fazer qual movimento? De olhar para o pai. Só que antes disso ele precisava ver outra coisa. Vou tirar aqui o boneco para que vocês vejam também. Né? Aqui está o dinheiro dele, lembrando. Com quem ele fica casado? Com a mãe. E eu perguntei para esse homem: existe espaço para alguma mulher na sua vida? Lógico que não. Então, também a importância do pai é que, se o pai existe, quem esse homem pode estar livre para quê? Para construir a própria vida. Então, qual o caminho de solução para isso? Ele precisa tomar o pai com tudo. Mas para que a gente tome o pai, é necessário aparecer quem? A nossa criança, que pode olhar para nossa mãe, para o nosso pai, e principalmente para o pai, e eu tomo você, pai, com tudo que aconteceu. E poder muitas vezes dizer para o pai: eu senti sua falta,
Eu queria ter te contado tantas coisas que eu vivi. Eu queria ter te perguntado tantas coisas. E esse homem, e talvez você também, possa ir sentindo e se conectando. Porque existe um pai que eu gostaria que tivesse existido e existe esse pai real, que no caso desse cliente partiu muito cedo. E que ele aqui como o bonequinho, ó, ficou muito conectado com a energia da mãe. E que precisa conectar-se e tomar o pai para quê? Para que ele possa ser também um bom homem. E depois que se toma, o que é importante fazer? Eu gosto de dizer que é aprender a paternar-se. O que é isso? É aprender também a ser o seu próprio pai. É olhar para esse filho e dizer, eu tô aqui. Eu te dou limite. Nem tudo que você quiser você vai ter. Você pode querer muitas coisas, mas eu decido que horas. Eu decido como fazer. E eu estou para ser o seu pai agora. Não é que a gente exclui esse pai, mas a gente aprende a ser pai da gente mesmo. Por quê? Porque senão a gente vira um adulto poliqueixoso. Esse cliente já havia passado dos 50 anos e ainda se queixava lá a dor de ter perdido seu pai tão jovem. Mas com isso ele não conseguia prosperar, ele não conseguia se manter num casamento. Ele não conseguia. Porque ele ocupava o lugar do pai dele. Num emaranhamento sistêmico. E o que a gente precisa fazer com esse cliente? Desemaranhá-lo, né? E ao mesmo tempo reconectá-lo com o pai e reconectá-lo com ele mesmo. E depois que a gente faz isso, esse cliente era impressionante. Como eu disse para vocês, ele era um homem maduro, mas naquela hora que ele conseguia olhar para a sua criança, o seu rosto se enchia. E eu via na minha frente uma criança muito pequena, que ficava admirada quando olhava o pai, e muito feliz quando via que tinha um adulto dele cuidando. E ele falava, nossa, eu nunca imaginei que eu poderia ser meu próprio pai. E sim, a gente pode ser nosso próprio pai e a nossa própria mãe. Então a gente pode sim se paternar-se. Aí você poderia me perguntar, Deise, isso é só um menino que pode fazer com o pai? Não, a gente enquanto mulher, eu também posso oferecer esse lugar do paterno, do limite, das frustrações, do ir além. Mas para eu oferecer isso, eu preciso ter tomado meu pai. Senão eu não tenho como oferecer isso para mim mesma. E depois que eu tomo isso, aí sim, é possível no adulto olhar para a vida. E olha que bonito. Como a vida se conecta com esse homem. Olha profundamente para isso. Então, estar em conexão com o nosso Pai é estar em conexão com o crescimento na vida. Se sua vida está estagnada, se você não consegue se posicionar no mundo externo, nas coisas, no seu trabalho, na vida, talvez você precise se conectar mais um pouco com o seu Pai. Gostou? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Te espero no próximo vídeo.